Olá mundo, tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe, sou Back-end Developer e hoje eu vou demonstrar para vocês a utilização do gRPC com Go, né? Então, para iniciarmos, o gRPC ele é um framework RPC, né, que a sigla é Remote Procedure Call, né, ou chamada de procedimento remoto, que basicamente serve para a gente fazer a comunicação entre processos ou serviços remotamente. Com o RPC, nós podemos invocar a chamada de um procedimento em outro computador. Anotei aqui alguns pontos positivos e negativos para a gente poder debater, né? Começando pelos pontos positivos, ele utiliza a estrutura RPC, que é leve e tem um alto desempenho, utiliza HTTP2, ele utiliza o protobuf para serializar os dados, né, trafegando todos eles em binário, e também eu posso fazer streaming de dados com ele, né, e melhor ainda, além dele ser bidirecional, né, a comunicação client-server pode ser bidirecional. Ponto negativo, ele não suporta comunicação com browsers, né, ainda não, né, por isso que ele é bem mais indicado a utilização entre microserviços, né, e por trafegar também os dados em binário, eles não são legíveis a humanos, aos olhos nus, né? Então, se você tem a necessidade de que o seu dado que você está trafegando lá, o pessoal bata o olho e consiga entender, consiga ver o que está passando ali, então você precisaria utilizar JSON nessa questão. E é importante ressaltar também, né, que o protobuf ele é contract first, né? A gente precisa definir lá o contrato, os payloads, os services, as chamadas antes, né, para poder ser utilizado entre o client e o server, né? O protobuf ele chega a ser até 6 vezes mais rápido que o JSON para ser trafegado, né? Então eu separei umas imagens aqui para a gente ver. O gRPC tem um throughput bem maior do que o JSON, né? Aqui ele está comparando com o HTTP 1.1 também, né? Mas a deserialização também utiliza bem menos CPU, né? Com o mesmo tanto de CPU você consegue deserializar bem mais. E um exemplo de comunicação com Java, aplicações Java, a gente tem um time em milissegundos bem menor do que o JSON para poder transferir entre as partes, né? Então, bora pro código, galera. A gente vai começar aqui com o arquivo proto, que é a definição desse protobuf, né, galera? Então, a gente tem aqui a sintaxe desse arquivo, né? Ele tem duas sintaxes, pode ser a 2 ou a 3. A gente tem os options, que pode ser por linguagem, galera. Ele tem aqui a anotação Go Package, né, que vai ser o pacote no Go, vai se chamar user. E aqui, galera, a gente tem um serviço que eu chamei de user service, né? Dentro desse serviço, ele tem uma chamada que é chamada getUser, né? Nesse getUser, ele tem um input, né, que é o que eu vou pedir ou passar como parâmetro e o que essa chamada vai me retornar, né? Isso aqui é praticamente como se fosse uma requisição. Então, nessa chamada, galera, eu tenho uma definição aqui de message também, galera, que é essa request, user request. Nessa user request eu passo uma string, que é o username, e está na posição 1. Né? Então, aqui eu vinculo no parâmetro de entrada dessa função, dessa chamada. E também tenho o user response, que já é a resposta dessa chamada, né? Tudo que ela vai me retornar, né? São dados bem simples, inteiros, string e tal. E aqui embaixo eu coloquei de propósito um statistics, que na verdade é outro campo composto, né? Que eu defini aqui. Tem 4 inteiros, né? E eu chamo ele aqui na 6ª posição. E também defini um array de strings, galera, para a gente poder ver como que funciona aqui também. Temos aqui esse user proto, deixei ele na pasta proto, né? Temos a pasta server e a pasta client, né? Então, galera, para a gente começar a utilizar, a gente precisa gerar o arquivo Go desse proto, né? E no nosso caso é Go, né? Mas para cada linguagem ele vai gerar um arquivo respectivo. Se a gente ver aqui no Makefile, a gente precisa também do ProtoC para poder gerar isso, né? Então eu deixei lá no link, eu vou deixar no link na descrição para vocês poderem baixar também. A gente executando esse comando, ele vai gerar para a gente o nosso arquivo em Go, né? Eu já facilitei aqui, deixei um make generate para ele gerar para a gente, galera. E ele gerou aqui, ó, dentro da pasta gen, userpb.go, né? Aqui tem tudo que a gente definiu ali, galera. Tem todo o payload de entrada, response e tem mais algumas funções que o próprio protobuf faz pra gente, né? Beleza. Com isso, galera, a gente
consegue compartilhar esse arquivo entre o client e o server, né? Se eles forem da mesma linguagem, no caso. E foi o que a gente fez. A gente vem aqui no nosso arquivo main do server, dá um import nele aqui. E eu vou explicar primeiro, galera, o user, que fica mais simples da gente entender depois, né? No nosso arquivo user, nós importa lá nosso protobuf user, né? E antes disso, galera, eu só quero mostrar para vocês as dependências que a gente está utilizando, né? A gente está utilizando aqui o protobuf e o gRPC, nada mais que isso, tá? Aí voltando aqui no nosso arquivo user, eu precisei criar uma struct server para poder fazer o seguinte, galera. Nessa struct server, eu criei a função com o mesmo nome que a gente tem lá na nossa chamada. Ó. Se a gente reparar então aqui, ó, a nossa chamada é getUser. E aqui na nossa função eu vinculei também a getUser ao struct server, né? Então, com isso, aqui dentro a gente faz realmente a implementação da função, né? Ou seja, se esse é o lado do servidor, o que essa função vai fazer? Ela vai pegar do banco, ela vai fazer qualquer coisa, então aqui dentro que a gente faz essa implementação. A gente vincula aqui no struct server e passamos também o contexto, né, do TCP, dessa requisição. E no input nós temos a user request. Se a gente entrar aqui para a gente ver, ó, user request foi o que a gente definiu aqui, esse tipo de dado que vai ser passado como parâmetro, né? Então aqui no nosso pacote o protobuf já tem ele todo certinho, todo belezinha aqui. Então voltando aqui, esse vai ser o input, né? Vai vir o username e o response vai ser o user response, né? O bom é que ele fica com o mesmo nome que a gente definiu, então a gente consegue trabalhar tranquilamente com isso. E beleza, galera, aqui eu dou um log quando a gente recebe essa requisição, né? Eu printo no terminal o nome do usuário. E aí eu fiz uma paradinha legal. Quando você passa um username, eu vou lá no GitHub, faço um get lá nesse usuário e cria uma outra struct user aqui, galera, para mim poder mapear os dados desse usuário, né? Então eu mapeio os campos aqui tudo certinho, faço um marshal aqui e eu crio a resposta com esses dados que a gente definiu aqui no response, né? Então ficou bem da hora. A gente instancia aqui o user response, né? E aí vai passando cada campo, ID, nome, usuário. Nas estatísticas eu também instancio outra aqui e passo os valores de cada item. E aqui na lista de URLs, que é um array de string, né, eu passo 3 URLs padrões, né, e dou um return. Só isso, galera, do lado do servidor já resolve, né. Então vamos ver agora a chamada dessa struct server no nosso arquivo main, né. Aqui no main primeiramente a gente utiliza o pacote net, né, para fazer listening na porta TCP 8200, né. Foi a que eu defini aqui como padrão, pode ser qualquer uma. E aí, se ele conseguir fazer o listening aqui, galera, ele vai rodar aqui embaixo, vai instanciar a nossa struct server, né, onde tem nossa função vinculada. E aqui ele vai dar um new gRPC server. Com isso, eu posso fazer o seguinte, dentro do nosso arquivo proto, a gente tem uma função chamada register o nome do serviço nosso e server, né? Então a gente pode dar um register user service e a gente passa aqui a instância do gRPC que a gente criou e a nossa struct server, que é onde tem a nossa função vinculada, né? Onde vai ser processada a nossa requisição. E aí, voltando aqui, com isso a gente já registrou o nosso serviço e a gente só precisa dar um serve no nosso gRPC. E aí a gente passa para ele que é a porta listening, é a TCP 8200 aqui, e ele já fica ouvindo, galera, já pode ser feitas as requisições, né? Se ela estiver ocupada, ela vai dar algum errinho aqui e não vai iniciar, né? Mas somente isso a gente já consegue rodar o nosso servidor, galera. Se a gente vir aqui, ó, eu deixei no make file, a gente pode dar um make run para poder visualizar, para poder rodar o nosso server, né? Então vamos lá. Show, já está rodando, galera, na porta 8200 e a gente já pode fazer o nosso cliente, né? O nosso cliente, o bom do gRPC é isso, galera, ele pode ser feito em qualquer linguagem, né? Ele só não consegue ter um cliente browser, por exemplo, mas um Android a gente consegue, um iOS a gente consegue, né? Então, show de bola, galera, vamos lá para o nosso cliente. A gente tem um arquivo main aqui, é bem simples, a gente importa também o user, galera, que o próprio protobuf gera. A gente importa ele aqui e aí a gente cria, galera, um client gRPC. A gente chama a função
gRPC Dale, e aí passa a porta ou o host, né, onde está. Como nesse caso eu não passei o host, ele trata local, né, padrão, localhost, e cria essa conexão. Se tiver on, né, se não tiver ele vai dar erro. Então, com isso, eu preciso invocar a função new user service client, né? Na verdade aqui é o nome do meu serviço, né, galera? Que fica lá dentro do nosso user pb, né? Então, quando a gente dá um make generate, o próprio protobuf já cria todos esses métodos aqui pra gente. Então pode ser compartilhado entre o cliente e o server, isso é bonzão. A gente instancia aqui esse cliente e aí eu peço para a gente digitar o nome do usuário no terminal, né? Quando a gente digita, eu faço uma request para get user, né? Então fica aqui visível para mim todos os métodos, né? Todas as chamadas remotas que eu posso fazer. E aí eu tenho lá os parâmetros, né? O que eu tenho que mandar de request, né? Que no nosso caso aqui é user request, e eu tenho que passar o username, né? Que é o nome do usuário. É bem tranquilo. Então, aqui ele já vai efetuar essa chamada, já vamos ter a resposta aqui e eu vou printar ela no terminal, né? Caso dê algum erro, ele vai cair aqui. Tranquilo. Beleza, então para a gente rodar esse client, galera, eu deixei aqui também o make run client. E aí vamos executar ele aqui agora. Make run client. Show. Então agora vamos passar o nome do usuário, Felipe Jaeger. Show de bola, galera. No lado do servidor já printou aqui que a gente recebeu uma chamada. E aqui a resposta dessa chamada, galera, ó, response from server, a gente tem lá o ID do usuário, o nome de usuário, o URL, entre outras coisas, né? Temos aqui as estatísticas, que é os 4 campinhos integer lá, né? E temos a lista de URLs, né? Que é praticamente o array de strings, né? Então, cara, é bem tranquilo da gente utilizar a gRPC, essa comunicação ela pode ser bidirecional e... Vamos fazer mais uma vez aqui, só pra gente ver com qualquer outro nome, sei lá, João, por exemplo. Ele também traz tudo belezinha, ó, todos os dados. Então, é muito rápido, galera. O gRPC tem uma performance incrível sobre o REST ou com JSON, né? E também sobre o GraphQL, né? Esse vídeo foi bem tranquilo, galera, só pra mostrar pra vocês o funcionamento mesmo. Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like e até a próxima.